Fala para mim se você já teve algum tipo de dúvida sobre tributação na renda variável, especificamente sobre ações. Se sim, esse é o vídeo que a gente vai tratar das principais dúvidas, os questionamentos sobre os proventos, algumas dicas de preenchimento e também sanar as dúvidas sobre a tributação nessa classe de ativos. Num próximo vídeo eu vou estar falando também sobre fundos imobiliários, os queridinhos aí do pessoal que gostam de uma renda passiva mensal, né? Meu nome é Udo Matiello, eu sou contador, sou perito judicial e extrajudicial, sou formado em Direito e estou aqui nessa série de vídeos que eu comecei a gravar agora em março, né? Especificamente por conta do imposto de renda pessoa física que vai começar os preenchimentos e surgem muitas dúvidas. Caso você tenha alguma delas ou queira perguntar alguma coisa em específico, por favor, deixa aqui nos comentários, aproveita também, clica naquele like, assine o canal, compartilhe para os seus amigos. E se também tiver alguma dúvida específica e quiser entrar em contato comigo diretamente, com algum tipo de assessoria nessa parte, por favor, os links estão aqui no comentário. Bora para a tela então, pessoal? Vamos lá. Bom, renda variável aqui do imposto de renda sobre as ações, né? Mas na verdade o que são as ações? Bom, as ações são as menores partes do capital social de determinada empresa. Então, quando você compra uma ação no mercado secundário, né, lá na Bolsa de Valores, quando você tem uma conta na corretora ou pelo seu próprio banco, por exemplo, seja ele pelo mercado fracionário ou pelo mercado ou uma ação lote completo, sem ações, vamos dizer assim, você se torna sócio daquela empresa, né? E logicamente, quando você se torna sócio, você tem dois tipos de pensamento. Primeiro, ganhar sobre essa valorização que você comprou e logicamente recebendo os proventos, né? Os dividendos, juros de capital próprio, aquela famosa renda passiva, né? Para as pessoas que seguram essas ações ao longo do tempo, tá? Bom, quais são os principais tipos de ações? E isso, pessoal, os principais tipos de ações que eu estou listando aqui para vocês, a gente vai passar bem devagarzinho, é mais um detalhe para você tomar um certo tipo de cuidado na hora do preenchimento do imposto de renda, ok? Porque lá agora, nessa versão agora de 2023, os tipos de operações vão ser você obrigatoriamente tem que preencher. Então toma um certo tipo de cuidado com relação a isso, ok? Quais são os tipos que os mais costumeiros, vamos dizer assim? A gente tem as preferenciais, né? Com os finaizinhos 4 no ticker da ação. O que é o ticker? É a nomenclatura da ação, né? Composta por 4 letras e no finalzinho um número. Esse número determina o tipo da ação que é. Então a gente tem as preferenciais com o final 4, as ordinárias com o final 3 e as units com o final 11. Tá? Por exemplo, Petrobras, existe o final 4 e 3. Aí você pode perguntar assim para mim, poxa, qual que é a principal diferença disso? Uma é preferencial e a outra é a ordinária. A ordinária, que é o final 3, ela dá o direito de participação dos acionistas nas decisões em assembleia. As outras são as preferenciais. Ela tem a preferência sobre as ordinárias. Logicamente que eu coloquei aqui, pessoal, 25% do lucro líquido é obrigatório as empresas distribuírem aos seus acionistas, mas isso nem sempre acontece. Por quê? Porque ela pode pegar esse lucro do ano e reinvestir na empresa, tá? Para sua expansão, para sua melhoria tecnológica, enfim. E logicamente que ela tem que comunicar isso para os seus acionistas, ok? E elas também são mais líquidas, ou seja, você consegue ter bastante negociação no mercado secundário para compra e venda dessas ações. E aqui também, pessoal, já dando um spoiler, né? As ações preferenciais e as ordinárias, você pode pensar assim, poxa, se eu comprar uma Petro 3 e uma Petro 4, eu vou receber, quando ela for distribuir os dividendos, né? Ou os juros de capital próprio, por exemplo, para os seus acionistas. Eu vou receber na mesma quantidade de valor, né? Então, por exemplo, se fosse pagar lá R$1 de dividendos nas ações da Petro 4, eu vou receber a mesma quantidade na Petro 3? Geralmente também não, tá? Existe uma diferença, você tem que pesquisar sobre isso e os rendimentos e os proventos, no caso que você recebe dessas ações, são diferenciadas, ok? Então,
um detalhinho a mais aí, importante. As units, pessoal, geralmente é um pacote das outras duas. É uma mesclagem. Geralmente uma unit equivaleria a, por exemplo, 3 ações preferenciais e 2 ordinárias. E isso cada empresa determina a sua quantidade, tá? Lembrando aqui, pessoal, que as units também são negociadas com o finalzinho 11. No finalzinho 11, também algumas classes de ativos são negociadas na bolsa. E quais são elas? As BDRs e os ETFs. Então, toma cuidado com relação a isso também, porque os BDRs também podem ser negociados com o final 11 e os ETFs também, ok? Exemplo de 11, a Taesa, por exemplo, Sanepar, SAPR11, TAE11, né? São tipos de ações units aí, só que ela é uma ação, né? Ela não é uma BDR, por exemplo, né? BDR, de forma bem simples, tá, pessoal? É aquele ativo que está sendo negociado aqui na Bolsa Brasileira e replica um ativo lá no exterior. Por exemplo, a Apple. Eu quero comprar a Apple hoje, por exemplo, ou Microsoft, ou Google. Como que eu faço? Você tem 2 alternativas. Abre uma corretora lá fora, e aí existem várias, né? E compra a ação em dólar, né? Aí você vai estar comprando aquela ação em dólar, a ação da Apple, etc. E aí você vai ter aquele ativo na sua carteira daquela empresa mesmo em dólar, né? Ok, é o jeito padrão, vamos dizer assim. Uda, eu não quero abrir uma conta lá fora, eu quero comprar tudo aqui no Brasil. Tem jeito? Tem. E aí você compra uma BDR da Apple, você compra uma BDR do Google, você compra uma BDR da Microsoft, você compra uma BDR da Tesla, e aí tem 300 mil tipos aí de BDR para você comprar. Então você consegue mesclar a sua carteira sem ter a necessidade de você abrir uma conta no exterior, por exemplo. Logicamente que existem diferenças de tributação, de classificação. Eu só estou passando aqui para vocês o que seriam as BDRs. E os ETFs aqui também, pessoal, eles replicam algum tipo de índice. Por exemplo, eu posso comprar um ETF que replica a variação da Bolsa brasileira, do Ibovespa, por exemplo? Posso. Existe um ETF, específico para isso. Eu posso comprar um ETF que acompanha a variação do IFIX, que é dos fundos imobiliários? Pode. Dos dividendos? Pode. E assim vai. Então, existem vários tipos de ETFs aqui também, que são negociados com código 11, só que eles não possuem a classe de ações, eles possuem sua classe específica, ETFs e BDRs, tá bom? Bom, isso daqui é só para a gente introduzir, tá joia, pessoal? Vamos seguir em frente aqui, então. E como que a gente pode obter lucro? Bem simples, pela valorização do ativo, né? A gente compra barato e vende caro, e na bolsa você pode fazer o contrário. Você pode vender caro e comprar barato, tá? Então, existem essas duas modalidades lá. Você pode fazer essa venda, né? Eu vendo um ativo que não tem e compro ele mais barato. Ou então eu compro ele, gasto dinheiro com isso, e depois eu vendo ele mais caro. Você pode fazer esses 2 tipos de operações. E aí você tem um ganho de capital sobre isso. Geralmente quem faz isso são pessoas especulativas da bolsa, ou que às vezes que ficam rotacionando também, e não tem problema nenhum, né? Eu fico com o ativo 1 mês, 2 meses, a hora que valorizar eu vendo. Ou então eu vou comprando, fazendo um preço médio menor, depois eu vendo lá na frente, não tem problema nenhum, né? E o outro tipo aqui, pessoal, de ganhos, né, que a gente pode ter é através dos proventos. Os proventos nada mais é do que aquela famosa renda passiva, né? Você obter justamente aquela distribuição dos lucros da empresa para você, né? Então isso que é o interessante para o longo prazo. E a empresa ela faz isso de que forma? Através de dividendos, de juros de capital próprio, e esses 2 primeiros são especificamente distribuições dos lucros da empresa, ok? E as bonificações também é um tipo de provento. Por quê? Porque a empresa, em vez de te pagar em dividendos, em juros, ela te dá novas ações. Então, se eu tenho 100, você tem, por exemplo, ela vai pagar bonificação. O que ela faz? Ela, para cada 100 ações, eu vou te dar 2 novas. Aí você ganha mais 2, né? E isso, logicamente, é um rendimento, todos eles são rendimentos isentos, entre aspas. Por quê? Porque os juros de capital próprio, eu coloquei até uma setinha aqui, ó, ele entra como uma despesa financeira.
e, logicamente, a empresa paga menos imposto, tá? Agora, os dividendos os dividendos e as bonificações aqui, no caso, são dois tipos de proventos que entram nos rendimentos isentos mesmo, e não exclusivos na fonte, que é no caso dos juros de capital próprio. Então, eu já estou até adiantando para vocês aí, tá? Então, existe uma diferença de classes aí, tá joia? Bom, vamos lá. E a questão da isenção? Bom, isenção aqui, pessoal, por favor, não confundem com, em momento algum desse vídeo, confundir a obrigatoriedade de entrega da declaração com o problema de pagamento e isenção de imposto. São coisas diferentes, tá? Eu estou falando aqui sobre tributação das ações. Então, aqui nas isenções, existem aqui os ganhos de capital, ou seja, até R$20 mil por mês você não é obrigado a pagar imposto, ok? Então, se você comprou, vendeu e até R$19 mil, isso daí vai entrar como rendimento isento e não tributável na sua declaração. Olha lá, campo, isentos e não tributáveis. Passou de R$20 mil é tributável, ok? E a gente vai passar na próxima tela depois. E o day trade? Day trade não possui isenção, tá? Day trade é aquela operação que você abre e fecha no mesmo dia, ok? Não deixa passar para o próximo dia, de pregão. Então, por exemplo, amanhã é segunda-feira. Eu comprei um lote de ação da Petrobras e já vendi no mesmo dia. Opa, isso é day trade. Se eu tiver lucro, independente do lucro, eu não possuo isenção, tá joia? E os proventos? Todos os proventos, aqui no caso listados, que eu listei para vocês, que é os dividendos, os juros de capital próprio e as bonificações, são isentos nos seus campos respectivos. Isentos e não tributáveis para os dividendos, exclusivos na fonte nos juros de capital próprio e isentos e não tributáveis nas bonificações, ok? Lembrando que as bonificações, quando a empresa te entrega essas ações, ela solta um fato relevante onde consta o valor daquela bonificação, daquela quantidade de ações. E é através desse fato relevante que você vai lançar no seu imposto de renda. Por quê? Porque tem que ter a contrapartida, não é? Se eu tinha 100 e ganhei 10 ações, nos meus bens e direitos eu vou aumentar o meu patrimônio e eu tenho que dar origem desse patrimônio no outro lado, que é justamente na onde? Nos rendimentos isentos e não tributáveis, através do fato relevante da empresa, ok? Então vamos para frente. E a questão da tributação? Tributação aqui, pessoal, é bem simples. Lembrando que a gente vai dividir aqui em duas classes de operações. Day trade e swing trade. Por que swing trade? Swing trade, entendam aquelas operações que você compra e fica com ela há mais de um dia. Não importa o período, você fica lá, por exemplo, um mês, um ano, 20 anos com aquela ação, né, com aquele papel, então você vai ficar com essa ação em swing trade, por exemplo. Agora, day trade é aquilo lá que eu já disse. Começa e termina no mesmo dia. E as alíquotas são diferenciadas. Na casa do swing trade, 15% sobre o lucro e 20% do day trade, ok? Lembrando que quando tem lucro, a bolsa já sabe que você teve lucro. Por quê? Porque ela retém na fonte o famoso dedo duro. E a alíquota do dedo duro é diferenciada do swing para o day trade. Então, na nota de corretagem, já vem retido o imposto que a corretora recolheu, né? E eu até coloquei aqui, lá, instituição intermediadora que recebe a ordem do cliente. Ela que é a obrigada a reter esse imposto, né? Então, ela vai lá e retém esse imposto. E, logicamente, que a bolsa já sabe, opa, o Udo teve lucro aqui. Então, aí que vai entrar a regra da obrigatoriedade ou não da entrega da declaração. Por isso que ela fica sabendo, ok? Então, as alíquotas do dedo duro aqui, na verdade, é diferenciada. No swing trade de 0,005% e 1% na fonte, ok? Logicamente que esses dois impostos retidos, eles podem ser compensados depois no mês de apuração. Então, se lá na frente você teve um lucro e vai ter que apurar imposto, você vai calcular o imposto e depois deduzir, logicamente, o dedo duro. Senão você vai estar recolhendo 2 vezes o imposto, ok? Prazo. Até o último dia do mês subsequente das operações com código 6015 no DARF, para quem possui a obrigatoriedade de pagar o imposto, né? Então, eu tenho uma janela de operação de 1 mês
nesse um mês eu vou operar, eu vou ver se eu obtive lucro, vou separar as minhas operações de swing trade e de day trade, e nas duas coluninhas eu vou apurar o imposto devido. Lá embaixo, no imposto devido, já deduzido, inclusive, o dedo duro, né? E os emolumentos, os custos que você que teve sobre essas transações também podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto. Lá embaixo, apurando o imposto líquido devido, a gente soma os dois, do day trade e do swing trade, um imposto só. E aí sim eu faço recolhimento até o último dia do mês subsequente, tá? O último dia útil do mês subsequente, no código 6015 do DARF. Tá? Se Calc Web entra no site da Receita Federal, gera o seu DARF e tudo ok, recolhe ele, beleza? Se o pagamento do imposto for de R$10 a menos, junta esse imposto, for inferior, no caso de R$10, a gente vai juntando esse imposto até que dê R$10 e faz o recolhimento mínimo, tá joia? Bem tranquilo também. E quais são as perguntas recorrentes aqui, né? Despesas de corretagem e emolumentos podem ser deduzidos do lucro das operações? Podem, tá? Então, quando você recebe a sua nota de corretagem, se você teve lucro, já vai ter o dedo duro, separa isso numa coluna própria, separa os custos e ali você já vai ter o total da nota, né? Que no caso aí seria o total da operação. Inclusive esses custos que tá lá, eles são acrescidos no preço da compra. Por quê? Porque você pagou por eles. Então, logicamente que você tem que considerar eles no custo e você pode deduzir eles na hora de realizar o cálculo do imposto. Ok? Qual que é a próxima pergunta aqui? Posso compensar os prejuízos? Sim, separadas nas duas modalidades, lógico. Então, prejuízos do swing trade você vai compensar com os prejuízos do swing trade, os lucros, né, no caso, e do day trade com day trade. Não pode, eu tive lucro no swing trade e tive prejuízo no day trade. Posso compensar meu prejuízo no swing trade? Não, não pode. Logicamente que no final, depois, a apuração vai se unir. Lembra que eu disse? Elas vão se unir lá no final. Mas os prejuízos dos tipos de operações de day trade e do swing trade não se confundem, tá? É esse daí que você tem que tomar um certo tipo de cuidado na hora de preencher. E o resultado negativo de um mês pode ser compensado no ganho de meses anteriores? Então, vamos lá. Eu tive um lucro agora, paguei imposto em janeiro, vamos dizer assim. Em fevereiro eu tive prejuízo. Posso compensar lá atrás? Não, você não pode, porque é sempre em meses subsequentes. Então, se eu tive um prejuízo agora, por exemplo, em fevereiro, eu posso compensar ele em março. Não tive mais prejuízo em março, acumulo os dois, joga para abril e assim sucessivamente, tá? Inclusive para o exercício seguinte, ok? Não, olha lá, pois a base de cálculo do imposto é de forma mensal. Resultado de dezembro negativo pode ser compensado no lucro de janeiro? Aquilo que a gente conversou, sim, separada nas duas modalidades, tá? Resultado negativo de um mês pode ser compensado como ganho nos meses anteriores? Não, também porque é aquele mesmo exemplo que a gente disse, né? Resultado negativo de um mês pode ser compensado com ganho de meses anteriores? Não pode. E aqui vamos ver o dedo duro. A questão do dedo duro a gente já conversou, né? Eu posso compensar o dedo duro com o imposto a recolher? Pode também, tá? Inclusive, pessoal, essa questão do dedo duro aqui, eu vou até voltar aqui, porque eu coloquei aqui, ó, ele é passível de restituição. Por quê? Porque o dedo duro, vou até colocar na câmera aqui, ó, voltar na câmera, o dedo duro, ele só pode ser compensado até dezembro, tá? Então, ele tem uma janela aqui do exercício de janeiro a dezembro. Eu vou compensando esse dedo duro nos lucros, né, do imposto que eu tive, da apuração do imposto. Apurei R$200 de imposto, tiro o dedo duro. No outro mês, R$300 de imposto, tiro o dedo duro. Agora, vai chegar em dezembro que, por exemplo, você pode ter o dedo duro lá. Só que você não pode compensar ele no mês posterior, né? Então, o que a Receita dá como faculdade? Ela dá como faculdade você fazer a restituição desse dedo duro, tá? Por quê? Porque é somente até o mês de dezembro do ano calendário que a gente pode fazer
a dedução desse dedo duro. Então, geralmente tem que tomar um certo tipo de cuidado também com as pessoas que fazem bastante operações, que têm lucro, que obtêm lucro disso, né? Então tem esse detalhinho aqui. Tá bom, pessoal? E é isso, né? Eu tô fechando aqui esse vídeo, um vídeo bem simples, 20 minutinhos aqui, deu pra gente ter um apanhado geral, né, sobre as ações. Não é um tema muito fácil, mas é bom você entender quais os custos que você tem sobre as ações, né? As pessoas às vezes começam a entrar na bolsa sem ter um tipo de noção sobre isso. E a minha função foi essa hoje aqui para vocês, esclarecer esses principais pontos, tá joia? Espero que tenham gostado, deixem suas dúvidas aqui no comentário, dicas de vídeos, sugestões, críticas, estou aqui para ajudar você da melhor forma possível, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo de estar aqui comigo hoje e vamos para a próxima, né? A próxima vai ser fundos imobiliários, é bem mais tranquilo, é bem mais sossegado fundos imobiliários. E aí depois, numa próxima oportunidade, a gente fala sobre outras classes de ativos, beleza? Beijão no coração, fica com Deus, força, fé e vamos que vamos. Bora lá!